Graças a Deus, igreja. Amém. Vamos colocar de pé para iniciar o culto. Vamos orar. Senhor, meu Pai amado, em nome de Jesus, te agradecemos mais uma vez por estar na tua casa. Te agradecemos, Senhor, meu Pai, por tudo aquilo que o Senhor já tem proporcionado, pela tua graça, pelo teu amor, pelo Espírito Santo, Senhor, meu Pai, que tem feito transformações grandes em nossas vidas, meu Pai. Eu peço, Senhor, meu Pai, essa noite que o Senhor venha habitar nesse lugar aqui, Senhor, trazendo, meu Pai, através da palavra que vai ser edificada, a palavra que vai ser ministrada, através dos louvores, meu Pai, possamos ter nossas vidas edificadas na tua palavra, meu Pai. Senhor, meu Pai, peço também para aqueles irmãos que estão chegando, que estão a caminho, esses que estão em casa, que o Senhor possa vir tocar grandemente, meu Pai, e que possa ser agora que Deus consolador, que Deus que cuida, que Deus que transforma, que Deus que muda a história, meu Pai. Em nome de Jesus, tudo que vai ser feito aqui, meu Pai, te colocamos aos teus pés e te glorificamos, Senhor, meu Pai, essa noite, que só tu, Senhor, é digno de todo louvor e de toda adoração. Amém e amém. Irmãos, podem citar no capítulo 91 de Salmos, no primeiro versículo, a palavra diz que aquele que habita nos esconderijos do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Creio que todos nós precisamos de descanso. Passamos lutas durante esses meses, passamos muitos medos e ainda passamos, mas eu sei que só existe um lugar onde realmente nós conseguimos paz, que é justamente a sombra do Altíssimo, no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente. Nesse lugar nós encontramos paz. Quando nós fechamos os nossos olhos e sentimos a presença do Espírito em nossas vidas, o Espírito de Deus permeando os nossos pensamentos, as nossas ações, e quando nós colocamos aos pés do Senhor todas as nossas ansiedades, todos os nossos medos, nós sabemos que ali há segurança, ali há paz. Então, nessa noite, irmãos, eu faço realmente, conclamo os irmãos, aqui coloquemos as nossas ansiedades, os nossos medos, as nossas frustrações no altar, nos pés do Senhor, que assim esse Senhor Deus maravilhoso, esse vai nos cuidar e vai nos trazer paz e repouso e descanso. Amém? E esse é o Deus que cura também, e esse louvor que nós vamos iniciar, ele fala que creio que tu és a cura. Nós sabemos que Deus, ele nos cura também. Quando nós nos colocamos numa posição e falamos, Senhor, eu quero a cura, ele cura. E eu sei que todos nós aqui já temos grandes testemunhos de cura, e eu sei que essa noite Deus está agindo também, trazendo cura para todos nós, em nome de Jesus.
Amém, graças e paz, irmãos. Então é muito bom nós louvarmos a Deus. E agora nós vamos compartilhar com a palavra do Senhor. Então gostaria que os irmãos pudessem abrir suas Bíblias em 1 Samuel, capítulo de número 2. 1 Samuel 2. Eu vou ler do verso 6 ao verso 9. Tem no telão também, os irmãos acompanharem. Aqui diz assim, 1 Samuel, capítulo 2, verso de número 6 ao 9. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou-se sobre eles o mundo dos não prevalece pela força. A palavra do Senhor aqui, nesse momento, é aqui a oração de Ana. Até eu fiz 2 vídeos já, tem mais alguns que eu vou enviar para os irmãos. E a Ana, como todos sabem, a maioria dos cristãos já conhece a história de Ana. Ana é aquela mulher que queria ter filhos, não podia, era uma mulher estéril. E um dia ela fez uma oração a Deus, pedindo a Deus que pudesse conceber para ela um filho. E Deus, Ele faz isso para Ana, concebe um filho, abre a madre dela, porque nosso Deus é um Deus de milagres, irmãos. Deus, Ele faz milagres. Muitas vezes, daqui a pouco nós vamos estar falando aqui, as pessoas querem um milagre, só que, já vou adiantar, não sei porque Deus falou no meu coração, Deus, Ele não se compadece de coitadinhos. Não adianta a pessoa ficar, ai Senhor, coitado de mim, vou falar daqui a pouco, pobre de mim. Não, Deus não opera dessa maneira. Deus opera através da nossa fé. E Ana, o que ela faz? Ana, ela ora a Deus, ela pede a Deus, mas só que ela tinha algo no coração dela. Por que ela queria ter um filho? Não era para satisfazer os desejos dela, simplesmente, mas era para que ela pudesse se completar como mulher. E aí ela queria esse filho, para oferecer esse filho para Deus. E o que ela faz? No tempo certo, ela desmama aquela criança, ela vai levar, ela entrega aquela criança nas mãos do sacerdote ali, e ela faz essa oração, uma oração tremenda. Ela fala que Deus pode todas as coisas, ela fala que Deus é quem dá a vida, é quem tira, Deus é que dá a riqueza, Deus é aquele que empobrece também, Deus é aquele que tira a pessoa do nada, fala que tira do esterco e coloca a pessoa para sentar-se entre príncipes. Esse é o nosso Deus. E essa oração de Ana nos ensina muitas coisas. Então, a nossa oração muitas vezes pode não ser eficaz. Por quê? Porque nós oramos, quem sabe, de uma maneira que não é a maneira que deveríamos orar, para que a bênção de Deus viesse. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre as atitudes que acompanharam a oração de Ana. Porque a oração também, não adianta somente eu orar o tempo todo. Então eu oro, ai pastor, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou orando, estou jejuando. Tem que orar? Tem que jejuar? Tem. Só que as orações, ela tem que ser acompanhada por atitudes. E é isso que eu quero falar um pouquinho nessa noite, sobre as atitudes de Ana, que acompanharam a vida dela de oração, e que ela teve êxito, que ela foi abençoada por causa disso. É tremendo que no final da história de Ana, você vai ver que depois dela entregar Samuel, ela concebe e tem mais 3 filhos e 2 filhas. Olha que coisa, e mais Samuel. Eu acho tremendo, que eu já preguei sobre isso, que ela entrega uma criança na mão do profeta, ela entrega uma criança na mão de Deus, e Deus devolve para ela um sacerdote, um grande homem de Deus. Amém? Que teve o ofício de sacerdote, de profeta e até de juiz. Ele foi. Então, a primeira atitude que eu quero falar para nós nessa noite está aqui em 1 Samuel. Agora você vai no capítulo 1.
Adriano colocar para mim aí, capítulo 1, do versículo 1 ao 6, que diz assim, ó: houve um homem de Ramá, Taim, Zofim, da montanha de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zufi, o Efrateu. E este tinha duas mulheres. O nome de uma era Ana e o nome da outra Penina. Penina tinha 2 filhos, porém Ana não tinha filhos. Vou parar um pouquinho aqui, porque muitas vezes a pessoa está assistindo a gente, a pessoa fala: ô pastor, está pregando aí, o cara tinha 2 mulheres. É porque naquela época a lei que eles tinham permitia. Por quê? Como Ana era uma mulher estéril, então a lei permitia que o homem tivesse outra esposa para que ela gerasse filhos. Por isso que Eucana tinha essas 2 mulheres, Ana e tinha Penina. E vamos lá, vamos continuar. No verso 3: subia, pois, este de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. E estava ali os sacerdotes em Siló. E estava ali os sacerdotes do Senhor, Ofni, Finéias e os 2 filhos de Eli. E sucedeu que no dia em que Eucana sacrificava, dava a ele porções do sacrifício a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e a todas as suas filhas. Porém a Ana dava uma parte excelente, porquanto ele a amava, porém o Senhor lhe tinha cerrado a madre. E a sua competidora excessivamente a irritava para a embravecer, porquanto o Senhor lhe tinha cerrado a madre. A primeira atitude que acompanhou as orações de Ana, que eu quero colocar nessa noite, foi que ela soube suportar o tempo da adversidade. Por quê? Ana, a Bíblia fala aqui, que eu li no versículo 6, que Penina, sua competidora, excessivamente a irritava. Olha, bem colocado aqui, excessivamente. O que era excessivamente? O tempo todo a irritava. Mesmo Eucana chegou lá, na hora de dar o sacrifício, fala que Eucana deu uma parte para a Penina, e ele deu o dobro para Ana. Por quê? A palavra diz que ele amava muito a Ana, só que Ana não poderia gerar filhos para Eucana. Então Penina o tempo todo ficava lá falando, quem sabe, para Ana: olha, tá vendo você? Eu ganhei metade, mas você não consegue dar aquilo que eu dou para ele, você não consegue dar filhos para ele. E a Bíblia fala que excessivamente Ana era afrontada por Penina. E o que acontece? Ana, ela soube suportar o tempo da adversidade. Então não adianta simplesmente eu ser uma pessoa que oro, uma pessoa que jejuo, uma pessoa que simplesmente as pessoas olham para mim, né? Eu estou quase flutuando de tanto que eu oro, eu estou quase flutuando de tanto que eu jejuo. Só que quando chega a adversidade, eu não consigo suportar a adversidade. E Penina o tempo todo irritava a Ana, e Ana suportou a adversidade. Ana, ela não revidava com ofensas. Ana, ela não revidava os ataques de Penina. Então não adiantaria nada Ana orar, não adiantaria nada Ana jejuar, e quando viessem os ataques de Penina, o que ela fazia? Ela revidava, perdia toda a bênção. Então, porque o inimigo, e eu quero que você entenda uma coisa: o inimigo, eu aprendi isso desde quando eu me converti. O inimigo, ele não vai usar uma pessoa lá da China, um chinês, para me atacar. É muito longe a China daqui, não é? Quantas horas será de voo de avião? Não tenho uma ideia, não é? Mas são mais do que 24 horas, eu creio, não é? Deve ser umas 36 horas por aí. Se eu estiver errado, me corrijam depois. Então o inimigo não vai pegar uma pessoa que mora lá na China para vir irritar a minha vida, para vir tirar a minha paz, para me colocar em adversidade. Ele vai usar quem? Pessoas próximas de mim, e quanto mais próximas, melhor. É por isso que o inimigo usa pessoa lá no trabalho, o inimigo usa pessoa dentro de casa, o inimigo usa pessoa na vizinhança. Por quê? Porque ele quer tirar a nossa paz, a nossa alegria. E Ana, o tempo todo, a oração dela tinha uma atitude junto. Por isso que veio a bênção. Ela suportou o quê? A adversidade. Irmãos, em Provérbios 24:10 diz assim, ó: se enfraqueces no dia da adversidade, minguada é a tua força.
Então, se eu enfraqueço no dia da adversidade, minguada é a minha força. Quer dizer, então, que não adiantou nada. Eu orei, eu jejuei, eu busquei, mas veio a adversidade, eu fiz o quê? Eu me enfraqueci. Então, a minha oração, ela tem que ser acompanhada com o quê? Com o tempo de suportar o tempo da adversidade. Há pessoas, irmãos, que essa pessoa, ela entra no deserto, ela vive no deserto e ela morre no deserto. Sabia disso? O povo que saiu do Egito, aquele povo que saiu junto com Moisés, chegou um dado momento que Deus falou: olha, vão andar 40 anos, enquanto não morrer todo mundo com mais de 18 anos que entrou no deserto, vocês não vão herdar a terra prometida, porque aquele pessoal não soube suportar o tempo da adversidade, o tempo todo reclamando, o tempo todo, não tem pão agora não tem carne, agora não tem água, agora não tem aquilo. Em momento algum eles suportaram a adversidade. Então há pessoas que porque o deserto, irmãos, Deus ele nos leva muitas vezes para a adversidade do deserto, mas é para nós entrarmos no deserto, passarmos por ele e sairmos dele. Mas há pessoas que entram dentro do deserto, elas vivem no deserto e acabam como? Morrendo no deserto. Por quê? Porque não suporta o tempo da adversidade. E a adversidade ela vem, não tem jeito. E Ana, ela fez o quê? Ela suportou o tempo da adversidade. Penina o tempo todo no pé dela, sabe? Parece que ela devia olhar e falou: parece que foi o inimigo que trouxe essa mulher aqui. Veio o tempo todo, mas ela suportou. A segunda colocação está no 1 Samuel, no versículo de número 8, que diz assim, capítulo 1, verso 8: Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? E por que não comes? E por que está mal o teu coração? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Ana, o que ela fez? Ela não se conformou com a situação. Por quê, irmãos? Eucana, o marido, quando viu Ana naquela situação, ele chega para ela e fala: Ana, eu não sou melhor para você do que 10 maridos? Sabe, você tem que se conformar, porque tem várias mulheres que são estéreis, você é mais uma delas, mas eu sou melhor para você do que 10 maridos? E Eucana, ele estava tentando fazer Ana se conformar. Quem sabe, a Bíblia não fala, mas quem sabe Ana olhou e pensou, falou: não, mas você é meu marido, você não é meu filho. Marido eu tenho, eu quero ter um filho, então eu não vou me conformar. E nós, irmãos, muitas vezes nós nos conformamos com algumas situações. É assim mesmo, nasceu para ser isso, vai ser assim a vida inteira, sabe? Ana poderia ter se conformado: tá bom, então Eucana, você é bem melhor do que 10 maridos, é verdade, né? Então eu vou me conformar com essa situação, está tudo certo, então eu vou ficar sem ter filhos. Mas ela não se conformou, irmãos. Então o que acompanhava a oração de Ana também é que ela não se conformou com a situação. Então não adianta nada eu orar, não adianta nada eu jejuar, mas eu me conformar com a situação. Eu não faço nada para que aquela situação mude. Ana não, Ana tomou atitudes para que aquela situação mudasse na vida dela. Então, a minha oração, ela tem que ser acompanhada com isso, com não conformismo, com qualquer situação. É assim mesmo, como está lá no trabalho, está tudo assim, mas é assim mesmo. E lá em casa, é assim mesmo. E aquele menino, ele é assim mesmo. E aquela menina, ela é assim. Não, não posso me conformar. Não está dando certo isso na minha vida, mas é assim mesmo, não dá para ninguém certo. Se não dá certo para ninguém, eu sou servo de Deus, Deus falou que vai dar certo, eu não posso me conformar. Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que tomar essa atitude. E Ana não se conformou. E muitas pessoas estão conformadas com a situação. O casamento está acabando? Todo mundo descasa, não acaba, né? Como está essa situação? Está assim mesmo? Todo mundo vive assim? E não, irmãos. Conhece alguém conformado? Tem pessoas que são conformadas com a situação. E nós não podemos nos conformar com a situação. Às vezes as pessoas podem até olhar e falar: você é revoltado? Sou. Não? Eu tenho que ser mais revoltado do que o diabo, porque muitas vezes a gente nos conformamos com a situação e ao invés de nós sermos revoltados contra aquela situação, se eu estou vendo que o inimigo está patrocinando aquela situação, se eu estou vendo que o inimigo está se levantando naquela situação, eu não posso me conformar. E Ana não se conformou. Ana, ela toma essa atitude. A oração dela,
era também acompanhada da não conformação. E nós não podemos, irmãos, abrir mão dos milagres, das bênçãos de Deus para a nossa vida. A palavra de Deus era cheia de promessas para mim, para você, para a sua família. E nós muitas vezes nos conformamos e abrimos mão de todas as promessas de Deus. A Bíblia fala assim, que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, não, já que não funciona, não vou fazer mais nada. Não, eu não vou me conformar. Toda vez que tiver que falar, eu vou falar de Jesus para essa pessoa. Toda vez que tiver que testemunhar, eu vou testemunhar de Jesus para essa pessoa. Eu não vou me conformar com essa situação. E Ana não se conformou. Então nós não podemos nos conformar. Outra atitude está em 1 Samuel mesmo, capítulo 1, no verso número 9, diz assim: então Ana se levantou depois que comeram e beberam em Siló. Ana se levantou. Outra atitude que acompanhava e acompanhou a oração de Ana foi que Ana não ficou prostrada diante de uma situação. Já viu aquele problema? Aí a pessoa faz o que com o problema? Ela se prostra diante do problema. Olha, pastor, você viu esse problema? Olha, irmão, você viu esse problema? Aí a pessoa começa a adorar aquele problema, e ela se prostra, e ela larga tudo na vida dela por causa do quê? Daquele problema. E Ana, ela não se prostrou. Sabe por quê, irmãos? Deus, Ele não tem prazer em murmuração, como eu falei no começo aqui. Deus, Ele não tem prazer. Às vezes as pessoas acham que se eu ficar murmurando na presença de Deus, Deus vai se alegrar. O salmista, o que ele fez? O salmista falou assim, eleva os meus olhos para os montes, que é de lá que vem o meu socorro. Porque o meu socorro vem de quem? O meu socorro vem do Senhor. Então Ana, ela não ficou prostrada perante uma situação, olhando para aquela situação acontecer e lamentando e murmurando. Irmãos, e Deus, eu até marquei aqui, Deus age conforme a nossa fé, não conforme a nossa necessidade. Deu para entender o que eu falei? Não? Deus ele age conforme a nossa fé e não conforme a necessidade. Porque se Deus agisse conforme a nossa necessidade, todas as pessoas que estão no mundo murmurando e reclamando por causa da necessidade, teriam suas necessidades supridas. Mas Deus, Ele não age conforme a minha necessidade, Ele age conforme a minha fé. É fé. Eu creio que Deus faz. Ao invés de eu ficar aqui murmurando, ao invés de eu ficar aqui reclamando, eu vou fazer o quê? Eu vou agir, eu vou colocar a minha fé. Então guarda isso no seu coração. Deus, Ele não age conforme a necessidade. Deus sabe de tudo, pastor. Sabe que eu estou precisando disso, sabe que eu estou precisando daquilo, sabe que eu preciso... Não, tudo bem, Deus sabe. Deus sabe de tudo, irmãos. Mas só que Deus não age de acordo com a necessidade. Deus age de acordo com a fé. Eu creio que Deus pode fazer. E Deus age de uma maneira, irmãos, que muitas vezes nós não conseguimos entender. Muitas vezes a pessoa está ali murmurando, reclamando, e Deus, Ele só age na nossa vida quando nós estamos em pé. Não adianta ficar reclamando e murmurando. Ezequiel fala assim, 2:1, eu marquei: filho do homem, põe-te em pé e eu falarei contigo. Olha o que Deus falou para Ezequiel. Ezequiel estava prostrado, não prostrado para adorar a Deus. Prostrado para adorar a Deus é uma coisa. Agora, prostrado diante das situações, prostrado diante dos problemas, não adianta. Não adianta eu ficar me prostrando. Está vendo, Senhor? O que aconteceu? Eu não tenho filho, Senhor. Imagina a Ana falando: não tenho filho, Senhor. Olha o que Penina faz comigo. Olha isso. Olha aquilo, Senhor. Não é isso que está mostrando aqui. Não é isso. Ana, ela não ficou prostrada. Ela foi clamar ao Senhor. E quando Ezequiel estava ali prostrado, Deus falou para ele: Ezequiel, filho do homem, levanta, que para mim poder falar com você, que desse jeito que você está, eu não falo com você. Pode ver, Elias estava prostrado. Deus enviou o anjo, deu comida para Elias, deu água para Elias. Elias dormiu de novo, deu de novo. Na hora que Elias ficou em pé, eu falei: aí, ficou em pé, agora vamos conversar. Agora vai caminhar, que você tem força para caminhar 40 dias e 40 noites. Então Deus, Ele age
diante das nossas atitudes. Eu não posso ficar prostrado diante do problema. Ah, pastor, o senhor não fica? Já fiquei muitas vezes, e muitas vezes ficamos prostrados diante de um problema. Só que nós não, temos que abrir nossos olhos e ver, eu não posso ficar prostrado diante desse problema, diante dessa dificuldade, porque Deus não vai poder fazer nada. Porque não adianta ficar aqui me fazendo de coitadinho, me fazendo daquele, o mais pobrezinho de todos. Não, Deus ele vai olhar e fala, não. Pode ver Gideão chegou perante Deus, ah Senhor, eu sou de uma família mais pobre, eu sou disso que Deus falou, não, levanta Gideão. Levanta e vai nessa força, vai na tua força, levanta. Então, Ana não ficou prostrada perante a situação, diante da situação. Lá em Êxodo, quando o povo está ali na frente do Mar Vermelho, que estava saindo do Egito, na frente do Mar Vermelho, da frente do Mar Vermelho, do outro lado montanha, do outro lado Monte de Canibais, nas outras montanhas, e atrás vinha Faraó com seus cavaleiros, e o povo começou a reclamar e chorar, murmurar. Aí Deus foi falar com Moisés, Moisés foi falar com Deus, perdão, Senhor, aí Deus, sabe que Deus olhou para Moisés e falou, Moisés, diga o povo que marche. Moisés, pega esse cajado que está na sua mão aí, ó, e joga esse cajado no meio do mar que ele vai se abrir. Não adianta você ficar aqui chorando, não adianta ficar reclamando, não adianta ficar murmurando, agora, se você continuar murmurando aí, vai vir Faraó e vai acabar com vocês. Mas se vocês marcharem, se você jogar o cajado aí, o mar abre. Então, Deus não falou para ele, fica aí prostrado diante da situação, não, marche. Então Deus ele fala para nós também, diante das situações difíceis, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que marchar, eu tenho que pegar o cajado que Deus colocou na minha mão e lançar que o mar abre. E Ana não ficou aqui prostrada diante das situações. Então, mais uma atitude que acompanhou a oração de Ana. Então não adianta nada eu orar prostrado diante de uma situação. Não, eu tenho que orar a Deus e eu tenho que, diante da adversidade, diante da situação, eu não me prostrar para aquela situação. Está aqui, Senhor, estou vendo, está tudo negativo. O que deu no exame aí? Deu tudo positivo, mas o Senhor é poderoso para mudar tudo isso aqui. O que falou? Minha causa na justiça? Ah, disse que não tem jeito, o advogado falou que está toda perdida. Não, mas Deus é poderoso, Deus é o médico dos médicos, é o advogado dos advogados. Então eu vou crendo, eu não vou ficar para aquela situação e ficar parado diante daquela situação. E Ana fez isso. 1 Samuel, capítulo 1, do verso 10 ao 16, o texto é um pouquinho, no verso 10 e o verso 16, diz assim, ó: ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor e chorou abundantemente. No verso 16: não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. O que está acontecendo aqui? Ana, o profeta chegou perto dela e viu ela orando ali, e ela está falando que ela estava falando com Deus. E a outra atitude de Ana que acompanhou as orações dela foi que toda a queixa que ela tinha, ela apresentou a queixa para quem? Para Deus. E eu pergunto, para quem nós temos apresentado as nossas dificuldades? Muitas vezes, o que as pessoas fazem? As pessoas estão com problemas, estão com dificuldades, ela começa a apresentar as dificuldades para quem não pode resolver as dificuldades dela. Nós temos sim que muitas vezes procurar alguém para conversar, para abrir o coração, para desabafar, alguém que possa orar conosco, mas a nossa oração, nós temos que aprender a apresentar junto com as nossas orações, as nossas queixas a Deus. Senhor, olha o que está acontecendo, e falando com Deus, e pode ter certeza que Deus vai nos ouvir. E muitas vezes as pessoas apresentam as queixas delas para quem? Para quem não pode ajudar. Chega lá apresentar a queixa: nossa vida está acontecendo na minha vida, olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo. E ela não, no lugar dela ficar debatendo com Penina, reclamando o tempo todo com Eucana, o que ela foi fazer? Ela foi apresentar a queixa dela, as dificuldades dela para Deus. Muitas vezes, irmãos, as pessoas chegam no trabalho, vai apresentar as dificuldades dela para quem? Para um colega de trabalho que nem Deus tem. No lugar da pessoa falar de Jesus para a pessoa está falando da dificuldade que ela tem.
o vizinho, no lugar de falar de Jesus para o vizinho, está falando das dificuldades. A pessoa fala: eu nunca vou para ser crente, eu nunca vou lá para a igreja, para quê? Só tem dificuldade, vou fazer o que lá? E muitas vezes as pessoas fazem isso, e nós temos que aprender a apresentar as nossas dificuldades a Deus. Não adianta nada, eu orei, falei com Deus, aí chego no meu trabalho, chego na minha casa, chego com meu irmão, chego para um, para outro, sempre apresentando as dificuldades, e menos para Deus. Então tem que apresentar para Deus. E eu marquei aqui, o Salmo 142, 2 diz assim, derramo diante dele meu lamento e apresento a minha angústia. O salmista está falando que ele derrama diante de Deus o lamento dele, e ele apresenta para Deus a angústia dele. Senhor, está aqui, irmãos, não tem coisa melhor do que você apresentar os seus lamentos, as suas dificuldades para Deus. Pode ter certeza que Deus ele cuida. Filipenses 4,6 fala assim, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ação de graças. Então, as minhas petições têm que ser conhecidas diante de Deus. Eu vou lá perante Deus: Senhor, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo outro, e fala com Deus. Eu não preciso, colocar num outdoor para todo mundo ver o meu problema, para todo mundo ver a minha dificuldade. Eu falo com Deus, você pode ter certeza que esse Deus vai tocar no coração de alguém, vai mover alguma coisa, e a sua dificuldade Deus vai suprir. Mas eu tenho que fazer o quê? A minha oração, eu tenho que ser acompanhado disso. Minhas queixas têm que ser apresentadas a Deus. Amém? Isaías 46, 26 fala assim, faz-me lembrar, entremos juntos em juízo, conta tu as tuas razões, para que eu te possa justificar. Olha o que Deus está falando aqui em Isaías. Faz-me lembrar, fala comigo, Deus está falando. Me faz lembrar, fala comigo. Entremos juntos em juízo. Olha o que Deus está falando, nós dois, eu e você, vamos entrar em juízo. Conta as tuas razões, para que eu possa te justificar. Então chegar lá perante Deus, está conversando com Deus. Então se você está certo, Senhor, o Senhor está vendo o que está acontecendo. Eu fiz tudo certo, Senhor. Eu fiz isso. Mas a pessoa, Senhor Deus, olha, está agindo assim, ela não muda. Essa pessoa, olha a cabeça dela, e vai falando com Deus. E aí Deus fala assim, para que te possas justificar. Aí Deus vai olhar para mim, Deus vai olhar para minhas petições, para o meu clamor, para aquilo que eu estou falando com Ele, e Deus ele vai poder trabalhar. Então não adianta nada eu ficar querendo, que mude uma situação, que mude um caso, falando com os outros. Eu tenho que falar com quem? Com Deus. E Deus ele pede, então me faz lembrar, fala comigo. Outra colocação de Ana aqui. Então, para só terminar aqui, apresente todas as suas queixas a Deus, seja ela qual for, leva para Deus. 1 Samuel capítulo 1 verso 12 ao 16, agora eu vou ler todo, fala assim: e sucedeu que, perseverando ela em orar perante o Senhor, ele fez atenção à sua boca. O profeta estava lá, o sacerdote, olhando para ela orar, e viu ela mexendo, orar não, ele não sabia, viu ela mexendo a boca. Porquanto Ana no seu coração falava, e só se moviam os seus lábios, porém não se ouvia a sua voz, pelo que Eli a teve por embriagada. Pensou que ela estava bêbada. E disse-lhe Eli: até qual, que o sacerdote falou para ela, até quando estarás você embriagada? Aparta de ti o teu vinho. Porém Ana respondeu e disse: não, Senhor meu, eu sou uma mulher atribulada de espírito, nem vinho nem bebida forte tenho bebido, porém tenho derramado a minha alma perante o Senhor. Não tenhas, pois, a tua serva por filha de Belial, porque da multidão dos meus cuidados e do meu desgosto tenho falado até agora. Outra atitude de Ana, que acompanhou a oração dela o tempo todo, foi que Ana conseguiu vencer todas as oposições e todas as calúnias que levantaram contra ela. Olha que coisa, irmãos, ela já era afrontada em casa por Penina. Aí ela saiu de casa e foi até o templo para orar.
Chegou no templo, ela estava tão angustiada que ela orava por dentro e com a boca mexendo. Aí o sacerdote olhou para ela e chegou para ela e olha bem, falou: ô mulher, até quando você vai ficar tomando cachaça, hein? Larga dessa vida de cachaceira. Hã? O que ela podia ter feito? Você imagina se fosse o pastor, né? E ela era assim. Nossa, acabava com o pastor. Ela não. Por que ela foi abençoada? Porque ela aprendeu a vencer as oposições e as calúnias. Ela olhou, olha meu Senhor. Olha que ela falou para o sacerdote: olha meu Senhor, não me tenha por filha de Belial, não me tenha por bêbada. Não estou bêbada, é que eu estou angustiado do coração. Estou tão mal, eu estou orando aqui, sabe, por dentro, minha boca está mexendo, mas eu não estou bêbada, eu não bebo. Então, e ela soube fazer o quê? Ela soube distinguir entre a atitude e a posição do sacerdote. Muitas vezes as pessoas não sabem distinguir entre a atitude, porque um servo de Deus, uma serva de Deus, um pastor, um presbítero, um diácono, ele pode errar, ele pode ter uma atitude errada, ele pode até julgar erradamente, mas o que nós não podemos é nós tomarmos atitude para que de afrontarmos, de ofendermos, para que a nossa vida não vá bem. Então a oração dela foi acompanhada por isso, que ela venceu as oposições que tinha, as calúnias, porque ela foi caluniada naquele momento ali. Olha, você está bêbada. Não estou bêbada. Então, irmãos, Ana, ela nem revidou lá contra Penina, ela não revidou contra o sacerdote Eli. E é isso que nós precisamos fazer também. Muitas vezes nós precisamos aprender a lidar com as oposições, porque muitas vezes as pessoas podem vir e falar de você, falar alguma inverdade de você, como foi falado aqui, falou que ela estava bêbada, ela não estava. E nós temos que aprender isso. E muitas vezes, né, a nossa oração tem que ser acompanhada de nós aprendermos. Então, falou, então eu vou respeitar, sabe? É a mesma coisa de você chegar lá. Por que as pessoas respeitam muitas vezes a autoridade? Porque se ela sabe que se ela desrespeitar, ela vai ser presa por desacato à autoridade. Então, mesmo que chegar numa autoridade e falar: você está errado, não, tudo bem, então. Nós temos que agir assim muitas vezes, olhar: está falando que eu estou errado, mas eu estou certo, mas olha, eu tento explicar, respeitando sempre. Então, Ana, ela venceu as oposições e venceu a calúnia na vida dela. E muitas vezes, irmãos, nós somos frustrados em vários lugares. Quem sabe nós somos frustrados, decepcionados na nossa própria casa. Não somos respeitados por filho, não somos respeitados por parentes, né? Não somos respeitados muitas vezes. Às vezes você vai falar, cada um é de um jeito. Eu sou do tempo em que, né, que eu sou filho de espanhol, e meu pai sempre falou assim: se eu dizer que pau é pedra, e tinha que ficar quieto, por respeito. Então hoje, muitas vezes, as pessoas não têm mais esse respeito, perdeu o respeito pela autoridade. E muitas vezes nós podemos acontecer isso até dentro da nossa casa. Muitas vezes não há mais respeito entre o casal, não há mais respeito entre pai e filho. E muitas vezes nós podemos ficar como decepcionados. Muitas vezes no trabalho, às vezes não há respeito também no trabalho. E nós temos que entender isso. Eu tenho que aprender a vencer as oposições, a vencer as calúnias. Muitas vezes a pessoa está caluniando dentro do trabalho, prejudicando dentro do trabalho. Na igreja, como aconteceu aqui com o profeta Eli, na própria igreja. Chegou lá na igreja, ela estava lá ali orando, o sacerdote chegou e falou que ela estava bêbada, mas ela não... O que é que você está pensando o quê? Aí ela vê se ela saiu lá no meio do templo, está vendo? Isso é esse sacerdote que é esse colocar aqui, esse homem aí não sei o quê. Não, meu Senhor, eu não estou. Ela aprendeu a respeitar a oposição, ela aprendeu a respeitar, de ser caluniada. E quem foi abençoada? Ela. É isso que eu quero ensinar para nós nessa noite, que muitas vezes quem vai ser abençoado somos nós. Amém? Não, comigo é assim, eu falo, escreveu, não leu, o pau comeu, eu vou falar mesmo. Não, é Deus que nos justifica. Então ela fez isso, irmão, ela não revidou. E o que eu quero trazer para nós nessa noite
é que nós não devemos desistir. A nossa oração, ela tem que ser acompanhada com essas atitudes. E Ana, ela não desistiu. Ela queria ter um filho. Ela não poderia ter um filho, mas ela conseguiu por causa das atitudes dela. E ela não saiu daquele dia do templo da mesma maneira que ela entrou. Ela saiu totalmente diferente. Ela saiu totalmente transformada. E aqui em 1 Samuel, no verso 17 e 18, fala assim: então respondeu Eli e disse: vai em paz, e o Deus de Israel te conceda a tua petição que hoje lhe pediste. E disse ela: acha a tua serva graça em teus olhos. Assim a mulher se foi em seu caminho e comeu, e seu semblante já não era mais triste. Olha bem, a tristeza que tinha dentro de Ana, o problema que tinha dentro de Ana, ele foi tirado. E fala que ela comeu, porque quem sabe ela estava dias sem se alimentar direito. Então ela vai e come. Então, irmãos, Deus, Ele quer mudar a nossa vida. Deus, Ele quer que nós saiamos, muitas vezes, com o nosso semblante mudado, nosso semblante transformado, com o nosso semblante diferente. E no verso 19 fala assim: e levantaram-se de madrugada e adoraram perante o Senhor, e voltaram e vieram à sua casa a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor se lembrou dela. O que está acontecendo aqui? Ana sai, ela com semblante diferente, e quando ela chega em casa, ela tem relações com seu marido, e Deus se lembrou dela. Ana, ela é abençoada. Aquilo que ela precisava aconteceu na vida dela. Por quê? Porque a oração dela era acompanhada com atitudes. Ela poderia ter perdido a bênção dela em qualquer momento ali, sabe? E muitas pessoas nem percebem, perderam uma bênção porque só oram, muitas vezes, só jejuam muitas vezes. Eu sou uma pessoa, é comigo mesmo, eu sou de oração, eu sou de jejum. Irmãos, eu não estou falando que não deve orar. Se tem uma pessoa que gosta de orar, sou eu gosto. Eu gosto de interceder pelas pessoas, dá alegria, dá prazer no meu coração. Mas não adianta só eu orar e minha oração não ter as atitudes acompanhando. E Ana, ela foi abençoada. Irmãos, e Deus, para nós terminarmos, Ele, quando nós oramos, buscamos a Deus, e as nossas orações, elas têm atitudes que acompanham as nossas orações, Deus, Ele faz infinitamente mais do que nós pensamos. Sabia disso? Deus, Ele faz mais. Às vezes eu oro assim, sério, eu falo para Deus: Senhor, mas por que o Senhor fez assim? O Senhor fez além do que do normal. Porque Deus, Ele faz, Deus, Ele é maravilhoso, irmãos. Deus, Ele dá bênção que você fala não. E quando você fala para alguém que Deus fez assim, a pessoa fala não, é muita sorte. Não é sorte não, é bênção de Deus. Deus faz infinitamente mais do que nós pedimos a Deus. Se a minha oração é acompanhada aqui de suportar o tempo da adversidade, porque quando passa a adversidade eu não vou ficar reclamando com Deus. Cadê? Onde o Senhor estava que permitiu que isso acontecesse? Tem muitas pessoas que oram, mas depois falam isso para Deus quando vem um pequeno problema, vem uma dificuldade, né? Muitas vezes as pessoas se conformam com a situação. Deixa assim mesmo. Não, quero que essa situação mude. Muitas vezes a pessoa fica prostrada diante da situação. Então, e outras vezes a pessoa fica se queixando para todo mundo, sabe? E às vezes a pessoa nem percebe, ela está se queixando para as pessoas e está falando mal de Deus. Não sei se você já ouviu, eu já ouvi. Tem pessoas que falam: eu nem vou mais na igreja, porque Deus não fez isso para mim, Deus não fez aquilo para mim. Fala isso para Deus, não fala para os outros, fala para Deus. E você vai ver, então conversa com Deus, pede para Ele, queixa com Ele, reclama com Ele. E quem sabe, como eu preguei um dia aqui, quando eu prostrar o meu joelho para conversar com Deus, que argumentos que eu tenho para falar com Deus? Senhor, olha, isso está acontecendo na minha vida, e deixa Deus falar.
Eu tenho que ter argumentos para falar com Deus. Então, quando nós nos queixamos com Deus, e Deus ele vai nos abençoar. E por fim, vai vir oposição, vai vir calúnia, e eu vou continuar na posição, como ela continuou. Ela não saiu da posição, irmãos, ela continuou. O sacerdote caluniou ela continuou respeitando ele como sacerdote. Penina desrespeitava ela, e ela continuava respeitando Penina como a mulher que ocupou o lugar dela, porque ela não poderia gerar filhos. E quando aconteceu tudo isso, no fim, Deus fez infinitamente mais do que ela queria, do que ela pensava. No capítulo 2, para terminarmos, no verso número 21, fala assim, não sei se o Adriano vai colocar ali para nós, 1 Samuel 2, 21, coloca lá para nós, por favor, 2, 21, diz assim, 21, visitou, pois, o Senhor a Ana, e concebeu, e deu à luz a 3 filhos e 2 filhas, e o jovem Samuel crescia diante do Senhor. Olha o que é bênção. O que ela queria de Deus? Um filho. O que ela fez com o filho que ela pediu para Deus? Ela fez um propósito com Deus. Ela pegou e falou para Deus que ela levaria esse filho, para esse filho crescer diante de quem? Do Senhor no templo. O que ela fez? Ela levou. Então a nossa oração tem que ser acompanhada da atitude. Senhor, abre uma porta de emprego para mim, por favor, que eu vou dar o trízimo na igreja. Aí Deus abre a porta de emprego. Deus não vê nem o envelope vazio. Aí a pessoa quer continuar sendo abençoada. Há pessoas que não, Senhor, abre uma porta de emprego para mim, que aí eu vou cumprir com a tua palavra. E a pessoa vem, ela põe 20%, 30%, 10%, 50%. Aí Deus continua abençoando. Não tem como Deus abençoar. E ela fez isso. Aí Deus deu para ela 3 filhas e 2 filhos. Olha que coisa. Agora, a mulher que não tinha filhos, e a Bíblia não fala que ela foi lá depois, bater boca com Penina. Quem sabe Penina viu e Penina se converteu. Falou, olha, isso que é ser uma mulher de Deus. As atitudes dela fez com que a bênção viesse. Então, veio a bênção. Então, muitas vezes, a bênção vem para as pessoas, a gente vê as pessoas sendo abençoadas, não é porque elas são melhores do que nós, não é porque elas são queridinhas de Deus, não, são porque as orações são acompanhadas do quê? De atitudes, de ações, e ela entregou o filho, e disse que Samuel crescia, e ela teve mais 3 filhos, e 2 filhas. Deus falou para ela, e tem mais uma coisa, você vai ver que eu vou te entregar. Já preguei isso, e aí muito legal eu achei, quando Deus trouxe no meu coração essa pregação. Ela entregou um menino na mão do profeta, do sacerdote Eli, e na mão de Deus, e Deus devolveu para ela um sacerdote, Deus devolveu para ela um profeta, Deus devolveu para ela um juiz. Olha quem Deus devolveu. E aí ela tinha agora na casa dela, imagina agora, aquela mãe que não podia ter filhos, aquela mãe que não gerava, quando alguém falava, via chegando, Samuel chegando, agora um homem, um sacerdote, lá para ver a mãe, todo mundo olhava, que orgulho, olha, o filho de Ana, o sacerdote, o profeta, o juiz, Samuel, um homem, o grande Samuel. Olha que coisa, irmãos. Tudo por quê? Tudo por causa que a oração dela era acompanhada por atitudes. Sempre teve atitudes. Então nessa noite eu quero deixar isso para nós, para nossa oração sempre ser acompanhada de atitudes. Vão vir problemas, então vão vir adversidade. Só que no tempo da adversidade eu tenho que suportar. Não adianta eu ficar na minha casa orando e chegar aqui, irmãos, a igreja está fechada, estamos em pandemia, não tem mais culto, é adversidade. Não, eu tenho que suportar essa adversidade. Eu tenho que continuar
sabe? Eu não posso me conformar com a situação. Vou orar a Deus, o Senhor está aqui. Nós vamos colocar máscara, nós vamos colocar álcool gel, nós vamos colocar o revolvinho para medir a temperatura ali, mas não podemos nos conformar, temos que continuar. Eu não posso me prostrar perante essa situação. Você não pode se prostrar. Ore a Deus, clame a Deus, apresente a Deus sempre todas as suas queixas. Apresenta a Deus, fala para Deus: Senhor, está aqui, está acontecendo isso. E vença todas as oposições. Vão vir oposições, vão vir calúnias, vão falar, mas eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que ficar tranquilo e deixar com que Deus traga a minha bênção. Amém? E Deus, Ele vai trazer a nossa bênção infinitamente mais do que nós queremos, do que nós precisamos. Pode ter certeza disso. Se você precisa de 10, Deus te dá 30, Deus te dá 50. Amém? Você precisa de uma cura, Deus traz aquela cura, e além da cura, Deus traz algo maior do que aquela cura ainda para nossas vidas. Então, porque Deus, Ele é bom. Então, nessa noite, creia nisso. Que Ana seja um exemplo para nossas vidas. Nós possamos entender isso. Temos que orar? Temos que orar. Mas as nossas atitudes têm que acompanhar as nossas orações. Amém? As pessoas têm que ver em nós as nossas atitudes. Como nós vemos aqui em Ana, aqui no livro aqui, as pessoas têm que ver em nós também. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus eu quero orar ao Senhor. E quero entregar, ó Pai, em Tuas mãos as nossas vidas, entregar em Tuas mãos, ó Pai Todo-Poderoso, esse momento que nós estivemos aqui ouvindo a Tua palavra, Pai, e muitas vezes, ó Deus Pai Todo-Poderoso, no meio das adversidades, no meio de situações difíceis, ó Pai, muitas vezes, ó Pai Todo-Poderoso, diante dos problemas, muitas vezes nós queremos das calúnias, das difamações, das oposições, nós queremos parar, ó Pai. E Ana não parou. Então que nós não venhamos a desistir, que nós continuemos a cada dia, Pai Todo-Poderoso, te buscando, ó Pai. Continuemos a cada dia, Pai Todo-Poderoso, orando ao Senhor, crendo, Pai, que o Senhor tem a bênção para nós. Senhor Deus, que nós saiamos daqui nessa noite, não da mesma maneira que entramos, mas que possamos sair daqui nessa noite com semblante diferente, ó Pai Todo-Poderoso, com semblante de alegria, como Ana saiu daquele lugar, ó Pai. E eu creio que o Senhor vai derramar sobre vidas que estão aqui infinitamente mais do que elas precisam, infinitamente mais do que elas querem, ó Pai. Em nome de Jesus, abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, ó Pai Todo-Poderoso, cuida de cada um, aqueles que estão nos assistindo, ó Pai, que eles possam ser tocados pelo Senhor, que eles possam ser abençoados pelo Senhor, ó Pai. Senhor, muito obrigado por essa noite, obrigado, Pai, porque até aqui o Senhor tem cuidado das nossas vidas, até aqui o Senhor tem ajudado as nossas vidas, ó Pai. Cuida de nós, ó Pai, continua nos guardando, é o que eu oro e agradeço ao Senhor, ó Pai, no santo e poderoso nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. E agora nós vamos estar aqui orando, meus irmãos, pelas fotos, para que Deus toque aqui nessas vidas, para que Deus abençoe. Temos várias pessoas aqui, vários pedidos de oração, então que nós possamos clamar aqui por cada uma dessas pessoas, amém? Então levanta as tuas mãos e vamos orar, vamos pedir a Deus aqui. Eu vou aproveitar que a Orlane está aqui. Vem cá, Orlane, orar pelas fotos aqui. Vem aqui, levanta aí. Pode tirar a máscara. Olha aqui pelas fotos aqui, aproveitar. Senhor, em nome de Jesus, Senhor, nós apresentamos a Ti, Pai, a cada vida que aqui está, Senhor, a cada vida aqui nesse lugar, Pai, a cada pessoa, Pai, colocada aqui, Pai, nesse lugar, Senhor. Oh, Pai amado, Pai querido, Pai, encontra cada uma delas, a cada um familiar, Pai. Nós não sabemos qual é o motivo que ela tem, mas eu creio, Pai, Tu sabe, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, visita cada um, visita familiares, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai, se for doença, Pai, em nome de Jesus, traz o refrigério, Senhor. Liberta, Senhor, aqueles que estão no cativo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Tem pessoas no vício, Senhor, em nome de Jesus, Senhor. Traz a libertação, Pai.
Traz a cada um, Senhor, para a tua palavra, papai. Oh Deus, que cada um deles podem ter um encontro contigo. Em nome de Jesus é que nós clamamos, Senhor, por cada vida que aqui está. Em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Senhor. Glória a Deus. Amém. Então que Deus possa te abençoar. E domingo nós estaremos aqui novamente. Então venha participar, venha cultuar o Senhor. Então já estamos, não sei que fase que nós estamos aqui, mas para Deus nós estamos na fase verde já, né? Para Deus. Então que nós possamos estar aqui cultuando ao Senhor. Venha, adore ao Senhor e que nós possamos clamar pelas nossas famílias, clamar pela nossa cidade. E nesse momento nós vamos estar também levantando um clamor pela nossa casa, pela nossa igreja, pela nossa família. Então que nessa noite você venha levantar um clamor mesmo pelos nossos governantes. Então vamos levantar um clamor. Se você puder ficar em pé, nós vamos levantar um clamor nessa noite, fazer aquilo que Deus está colocando. Vem cá, agora vem a Emily orar por nós aqui, orar pelos nossos governantes, pelas famílias. Vamos orar aqui pela nossa cidade, para que Deus venha abençoar em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, estamos, Senhor, aqui na Tua presença, Senhor, para te pedir, Pai. Vai, Senhor, colocando as Tuas mãos, Senhor, na nossa cidade, Pai, no nosso estado, sim, Pai, no nosso país, Senhor. Visita, Senhor, os governantes, Pai, em nome de Jesus, Pai. Coloca as Tuas mãos, Senhor, usa, Senhor, a vida de cada um, Pai. Livra, Senhor, cada um de todo mal, Senhor. Oh, Deus, revela, Senhor, aquilo que tem que ser revelado, Pai. Esteja, Senhor, na frente, Pai, de cada família, Senhor, de cada pessoa, Senhor, que esteve aqui, Pai, esta noite. Oh Deus, vai colocando, Senhor, as Tuas mãos em cada saúde, Pai, em cada pedido de oração. Esteja, Senhor, na frente, Pai, de cada família, Pai, livrando todo mal, Senhor. Obrigada, Pai, por esta noite. Deus, obrigada, Senhor, por todos aqueles que vieram, Pai, disponibilizaram do seu tempo, Pai, para estar aqui cultuando ao Senhor, Pai. Cuida, Senhor, do resto da nossa semana, Pai. Nos dê discernimento, Senhor, nos dê sabedoria, Pai. Cuida, Senhor, zela, Senhor, por cada vida, Pai. Livrando, Senhor, a cada vida de todo mal, Pai. Visita, Senhor, a saúde, Pai. Cure, Senhor, os enfermos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Visita, Senhor, a cada um, Pai. Dê discernimento, Pai. Nos guie, Senhor, e que possamos, Pai, ter uma semana, Senhor, um resto de semana, Pai, abençoado, Senhor, na Tua presença, Pai. Em constante oração, Pai. Assim, Pai, como o Senhor usou, Senhor, a vida do pastor Nelson, Pai, para falar dessa palavra maravilhosa, Pai, e possamos, Senhor, pegar o exemplo de Ana, Pai, e seguir, Senhor, o resto, Pai, dessa semana, Senhor, e através, Senhor, de nossas vidas, Pai, cuidando, Senhor, dê funcionamento, Pai, dê discernimento, Senhor, para a nossa vida, Pai, que possamos, Senhor, adquirir, Senhor, esta oração, Pai, poderosa, Senhor, que Ana teve, Pai, para que possamos, Senhor, ter, Senhor, uma vida abençoada, Senhor, em nome de Jesus, Pai. É o que eu oro, Senhor, e eu já te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Levanta as tuas mãos ao céu, estenda bem a grande bênção, Senhor, e que a graça do Deus Pai Todo-Poderoso, o amor do Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus estejam hoje e para todo sempre nas nossas vidas, possamos dizer amém. Graça e paz, irmãos, uma boa noite a todos e até domingo, em nome de Jesus.